Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e psicodramatista. Em 2001 surgiu um filme dirigido por Ron Howard com Russell Crowe no papel principal, que é a história de Joe Nash, uma história real, um matemático de Princeton, nos Estados Unidos, que ganhou o prêmio Nobel e desenvolveu o transtorno esquizofrênico. O nome desse filme é Uma Mente Brilhante, que para aqueles que são da área psi ou que sejam interessados, é um filme brilhantemente dirigido, concebido e um roteiro muito bem feito, do ponto de vista psiquiátrico que eu estou me referindo. A esquizofrenia não é uma doença fácil de ser explicada em pouco tempo. Ela afeta cerca de 1% da população humana, ou seja, em 8 bilhões de pessoas, cerca de 80 milhões em todo o mundo poderiam ter o diagnóstico de transtorno esquizofrênico. Por que a esquizofrenia é tão pouco falada sobre ela? Porque é difícil de traduzir esses conceitos. Quando nós falamos aqui, frequentemente falamos de ansiedade, de humor deprimido, transtorno de humor, se torna mais fácil eu falar em pouco tempo, porque muitas dessas coisas são variações de intensidade em relação à experiência comum do ser humano. Todos os seres humanos, sem exceção, têm ansiedade. Portanto, quando eu falo de transtorno ansioso, qualquer que seja ele, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de pânico, transtornos fóbicos, algo daquilo que eu estou falando é compartilhado pela experiência de todas as pessoas. Quando eu falo de transtorno bipolar, que eu falo de mania ou eu falo de depressão, tanto a elevação de humor quanto o rebaixamento do humor, tanto a mania quanto a depressão, elas são acentuações de experiências humanas, de alegria e de tristeza. Quando, porventura, nós falamos aqui de demência na doença de Alzheimer ou demência, a experiência de perder funções cognitivas não é difícil para a maioria das pessoas compreenderem essa experiência. Mas a experiência psicótica é uma ruptura, é um rompimento da experiência comum humana. Tal como a experiência mística. Aliás, a experiência psicótica e a experiência mística elas guardam relações parecidas. Ambas são rupturas com a linha comum. Há 2 semanas eu publiquei um vídeo sobre alucinações, delírios, sobre aquilo que em psiquiatria nós chamaríamos de transtornos psicóticos. São aqueles em que há a presença de um delírio, de um pensamento delirante, de uma alucinação genuína ou de um comportamento desorganizado. Essas 3 coisas não são fáceis para as pessoas que não as têm compreendê-las como elas são. A alucinação, por exemplo, falando de uma forma um pouco bem esquemática, a alucinação auditiva, de ter uma experiência real, de ter alguém falando no meu ouvido para o qual eu direciono a cabeça para escutar e, concretamente, essa pessoa não está presente ali. Essa experiência não é compartilhável pela maioria das pessoas. As pessoas não compreendem, no sentido exato do termo, ou seja, não conseguem se colocar no lugar e sentir como real algo que não existe. Mas não existe do nosso ponto de vista que estamos observando. Para aquele que experiencia a vivência psicótica, aquilo tem uma tonalidade de realidade idêntica a qualquer forma que nós estejamos olhando a realidade, a nossa realidade. Então a experiência psicótica não é fácil de ser traduzida, tal como a experiência mística. Seja na história da humanidade, seja em experiências individuais, a experiência mística, a experiência da iluminação, como de uma forma geral é dito, ou consciência cósmica, que é dito em relação à experiência de ordem espiritual, elas não são fáceis, absolutamente não são fáceis de serem transpostas em palavras e compreendidas e vivenciadas por quem está escutando. A pessoa que está escutando pode acreditar nelas, mas experienciar só se ela passar pelo mesmo processo. Até há uma frase, eu já procurei inclusive a autoria dessa frase, real, que já foi atribuída multiplamente a várias pessoas, já havia atribuída a Jung, já havia atribuída a inúmeras pessoas, de que
um escritor irlandês chamado James Joyce, que tinha uma escrita particularmente difícil, cheia de neologismos, quebras de ritmo na escrita, uma escrita realmente difícil, tinha um filho que teria o diagnóstico de esquizofrenia e teria perguntado, na história que me contaram, seria Jung, que seria o psiquiatra dele. Não sei se é real. Se alguém aqui me escutasse sobre a origem real dessa história, eu agradeceria imensamente, porque há anos eu procuro essa resposta. E James Joyce pergunta a Jung, teria perguntado a Jung, por que eu, que escrevo de uma forma que as pessoas acham confusa, cheia de neologismos, não é sequencial, sou tido como um grande escritor e meu filho é tido como esquizofrênico psicótico. Jung teria dito, mesmo que não haja dito, isso traduz bem o que é a experiência psicótica. Ele teria dito, você mergulha, ele cai. Ou seja, tanto o místico como o criador, ele pode ter experiências que são mais parecidas com o mergulho, ou seja, é um ato voluntário da pessoa e controlado pela pessoa, da qual ela pode aproveitar completamente aquele mergulho. Enquanto que a experiência psicótica, que também é um rompimento em relação à linha de realidade, como a pessoa é assaltada por essa experiência, é tal como uma queda. Então alguém pode pular, como alguém já viu aquelas fotos no México, daqueles saltos de escarpas enormes, altíssimas. Há pessoas que ganham a vida fazendo isso, eles mergulham. É uma experiência arriscada, mas que eles controlam o que está fazendo e aproveitam o resultado final. Enquanto que a experiência psicótica é como uma pessoa que tomasse um escorregão e caísse daquela altura, ela é assaltada pelaquela sensação de queda, ela não escolheu aquilo e não aproveita aquilo. Então, usando essa analogia, que não sei se é real ou não, atribuída a Jung, eu quero transpor aqui para a experiência psicótica. Por isso que eu falo pouco, e em geral se fala pouco. Por isso que eu recomendo esse filme. Nesse filme de Joe Nash, Uma Mente Brilhante, até a metade do filme é como se você estivesse junto com ele dentro da cabeça dele. Você está vendo o filme como ele está vendo a vida, como ele está percebendo a vida. A partir de um determinado momento, que vocês vão perceber qual, muda. O assistente ou quem estiver assistindo vai perceber nitidamente que ele passa a ter a experiência dele e você passa a vê-lo de fora. Ou seja, nós voltamos para a posição de observador e ele para a posição do experienciador. Até a metade do filme, o nosso julgamento do mundo, o nosso juízo de realidade, que é a forma com que nós dizemos em psicopatologia, a afirmação que a gente faz sobre a realidade ou a negação sobre a realidade, é a mesma dele. A partir de um determinado momento do filme, muda-se. Nós passamos a observá-lo de fora. Isso é uma experiência psicótica, em que a vivência do mundo, a forma de compreender o mundo, de fazer afirmações e negações sobre o mundo, está desconectado da linha média da maioria das pessoas. É como se esses 80 milhões de pessoas que teriam diagnóstico de esquizofrenia numa relação estatística, eles vivenciassem um mundo que não teria linhas de contato com os outros 7 bilhões e 920 milhões de pessoas. Então a experiência psicótica ela não é compartilhável, como experiência mística não é compartilhável. Uma experiência mística pode ser sentida por muitas pessoas e não ser tida como patológica. A experiência psicótica, como ela rompe de uma forma bem nítida com os critérios que nós afirmamos da realidade, ela é diagnosticada como um transtorno psiquiátrico. A evolução da esquizofrenia, ela parece com uma fração ordinária, em que o numerador são sintomas mais gritantes, que são chamados sintomas positivos, alucinações, ideias delirantes. E as alucinações, voltando aqui um pouco atrás, as alucinações importantes em psiquiatria para o diagnóstico de esquizofrenia não são as visuais. A alucinação visual caracterizada remete para problema de natureza orgânica, buscar uma causalidade orgânica, não é psiquiátrica, em geral.
Na grande maioria das vezes, a presença concreta de uma alucinação visual remete com alteração orgânica. Para a esquizofrenia, para o seu diagnóstico, as alucinações importantes são as auditivas. Vivências de comando externo, faça ou não faça, comentários sobre o que a pessoa está fazendo, como se fosse uma legenda contínua passando sobre a vida da pessoa. E as alucinações chamadas senestésicas ou sinestésicas, ou seja, referentes ao corpo, ou ao bem-estar corporal, à sensação interna do corpo, ou ao movimento. Essas são as importantes. E as ideias delirantes, que são afirmações, são juízos, são coisas que as pessoas afirmam sobre a realidade que não batem com a percepção do outro. Remetendo ao vídeo há 2 semanas de alucinações e delírios. Então, para a esquizofrenia, para o diagnóstico da esquizofrenia, esses sintomas que se sobressaem tanto da experiência comum, por isso eles são chamados de sintomas positivos, porque eles se acrescem à experiência normal. Não fazem parte da experiência comum, eles se acrescem à experiência comum. Esses são os que buscam ajuda, as pessoas buscam ajuda psiquiátrica por conta disso. São para esses sintomas que os remédios chamados antipsicóticos são dirigidos, eles são funcionais para esses sintomas. Quando eles funcionam bem, ou seja, quando há uma redução do processo delirante, há uma redução do processo alucinatório, o comportamento se torna mais pragmático, ou seja, mais dirigido para um objetivo, menos desorganizado, esses sintomas positivos melhorando, vamos dizer assim, é visto na evolução em geral das pessoas, por quem convive com pessoas com esse diagnóstico, como uma melhora efetiva, porque os sintomas mais gritantes desapareceram. Mas a esquizofrenia pode ter, em boa parte das pessoas tem, o que eu diria que é o denominador da fração, que são os sintomas negativos. A apatia, a diminuição da fala espontânea, a diminuição dos conteúdos mentais, a dificuldade de dar um primeiro passo físico mesmo, a dificuldade de sentir ou expressar sentimento e a dificuldade de se organizar para fazer tarefas até relativamente simples. Não é que haja desconhecimento da tarefa, a dificuldade é organizar a sequência da tarefa. Isso que se é chamado de função executiva pertence à alteração disso, a apatia, a dificuldade do pensamento lógico, a diminuição dos conteúdos mentais, a dificuldade de contato afetivo. Essa situação, elas são chamadas de sintomas negativos, porque estão abaixo da experiência comum, elas começam a ficar mais nítidas, mas são vistos, em geral, como melhoria. Porque os gritantes, aqueles que chamavam mais atenção, que buscavam tratamento, diminuíram ou foram controlados pelo remédio. Para esse segundo sintoma, nós não temos ainda medicações específicas para ajudar a isso. Daí porque, para o tratamento do transtorno esquizofrênico, para o tratamento da esquizofrenia, não pode ser limitado absolutamente à medicação. A medicação, quando ela é útil, e ela, na maior parte das vezes, ela é útil para reduzir esses sintomas chamados positivos. Mas ela não ajuda nesses sintomas em que todas as outras intervenções não medicamentosas são extremamente úteis e eficazes. Seja a psicoterapia dirigida, seja a psicoterapia de grupo, seja dança-terapia, seja dança mesmo, seja movimento corporal, seja jogo, não importa. Tudo que promova a socialização ativamente da pessoa, que injete entusiasmo em quem está apático, isso é algo que remédio nenhum produz. Daí porque o tratamento da esquizofrenia se torna complexo, porque ele necessita dessa combinação de agentes medicamentosos que têm um limite de intervenção e agentes não medicamentosos, que são todas as outras intervenções humanas para promover a socialização e recontato com esse ser humano. Espero que haja sido útil para vocês. Tchau.